Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Roberto. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, por favor, se inscreva e também ative o sino de notificação, além do like, é claro. Bom, hoje o vídeo vai ser baseado numa pergunta de uma inscrita, a qual ela teve uma observação de uma fala minha no vídeo anterior. A observação é da inscrita Valzinha. E ela observou o seguinte: eu falei no vídeo anterior que a pessoa narcisista, na grande maioria das vezes, eles abusam, aproveitam das pessoas próximas, das pessoas mais íntimas, dentro de casa, por exemplo, tá? Dos parentes. Porém, a Valzinha colocou, e não deixa de ter razão, que no seu dia a dia ela tem a impressão de que pessoas fora de casa também maltratam outras pessoas na rua. Até pessoas as quais ela nem conhece, isso aconteceu com ela, ela diz. Até pessoas que às vezes ela nem conhece ou que conhece pouco, às vezes quando cruza com ela, faltam engolir ela com os olhos. Segundo ela, de tanta raiva, de tanto ódio. Pois é, Valzinha, é o seguinte: as pessoas as quais são abusadas, são aproveitadas, tanto em casa quanto na rua, de fato você tem razão. Não é só na casa, das pessoas próximas, os parentes, mas a gente tem a impressão, a percepção, veja bem, é a impressão e a percepção que as pessoas na rua também aproveitam. Por que acontece isso? Acontece que na rua, as pessoas que aproveitam, que abusam, elas fazem isso porque aquela pessoa a qual está sendo abusada, ela facilitou para isso. Se você entende o que eu quero dizer, ela deu motivos para isso, porque não é todos que ela aproveita. E da mesma forma, em casa. Aliás, eu quero colocar aqui que em casa, você disse que tem pessoas que dentro de casa não maltratam os seus parentes, as suas pessoas íntimas, mas lá fora elas maltratam. Pode ser engano, viu? Pode ser engano, não se engane com isso, porque a gente não sabe o que acontece na casa dos outros, tá? Por mais bonitinho, por mais florido que aparenta ser, às vezes lá nos bastidores só eles sabem. Quem vai saber realmente? Talvez a pessoa que é abusada não conta para ninguém, que é aproveitado não conta para ninguém. Então, aquilo que a gente vê pode ser enganoso. Então, as aparências enganam, não acredite nisso. Em relação às pessoas que são exploradas na rua, é porque as pessoas deram motivo. As pessoas mais frágeis, por exemplo, né? Pessoas mais suscetíveis. Não são todas. Tem pessoas que ela nem passam perto. O agressor ou o narcisista nem passam perto dessa pessoa. Porque aquela pessoa, ela não vibra a energia de medo. Né? A vibração dela é uma vibração de segurança. Portanto, o narcisista, o sanguessuga, essa parasita, essa pessoa parasita, nem se aproxime. Ela não tem meio, não dá para ela, sabe? Ela não consegue chegar, ela não se aproxima. Pelo contrário, ela é repelida. Ela tem um espírito mais forte. Ela tem uma segurança mais forte. É uma pessoa mais segura. Entendeu? Então ela não dá motivo para a pessoa que está ali perdida, tipo um zumbi, um sanguessuga, porque o narcisista, essas pessoas que aproveitam, são tipo um sanguessugas, eles ficam procurando, né, um alvo fácil. Então ela encontrou um alvo fácil, tanto em casa como na sociedade, ela vai sugar. E aí o que a gente precisa fazer, né? Nós que somos aí frágeis, pessoas fáceis, né, de ser abusada, enfim. O que devemos fazer? Vai depender do seu olhar, da maneira como você vê as coisas. E nós, né, eu me incluo nisso porque eu passei muito e às vezes ainda passo e estou trabalhando isso em mim, que a gente olha as coisas com medo, tá? A gente sempre olha as coisas com medo. A maioria de nós olha por conta disso, do medo que a gente atrai essas coisas ruins para a vida da gente. Então o que devemos fazer? De acordo com a Bíblia, é aquilo que eu venho sempre falando no canal. Você deve olhar por cima, um olhar mais seguro, evitar de ficar olhando as pessoas. Porque se você dá atenção, né, para o olhar daquela pessoa ou para aquela pessoa, assim do nada você fica dando atenção,
Então você está demonstrando uma fragilidade, uma fraqueza. Se aquela pessoa tem um espírito, tem um intuito, e guarda ali uma maldade de aproveitar, ela está procurando alguém fácil para abusar, é você que ela vai abusar, porque ela encontrou, porque você deu trela, você deu atenção. Por isso que eu falo na questão do olhar. Evite olhar, desdenhe o olhar de certas pessoas, certo? Não olhe, não fique olhando. A Bíblia fala, não fique com olhadela para a cidade. Então, o meio é não dar atenção, não ter foco, não gastar energia, não focalize aquilo. Passe e não olhe. Na maioria das vezes nem olhe para as pessoas, olhe por cima, olhe para lá e para cá, e se olha, olhe uma vez só e tira o olhar rápido, tanto mulher quanto homem, quanto criança, tanto faz, não fica marcando bobeira no olhar. É assim que você se defende do mal, certo? Porque você já anda numa energia negativa. Você anda numa vibração negativa, uma vibração de medo. Se você anda naquela vibração de medo, o que você atrai é só coisas para te aproveitar, coisas para aproveitar de você, pessoas para aproveitar de você. Então vai depender da sua vibração e você precisa trabalhar essa vibração, certo? Então depende muito das suas emoções, porque a maioria de nós anda numa emoção negativa, uma emoção, uma vibração de medo. E se você anda nessa vibração de medo, o que você atrai para você é perigo, é coisa para te prejudicar. Eu não sei se fui claro, se eu não fui claro, se tiver alguma dúvida, deixa na descrição do vídeo. De fato, não é só em casa que as pessoas abusam e aproveitam um dos outros, tá? Na rua também, mas é para quem anda em vibração de medo. Se você tiver numa vibração de medo, demonstrando que está com medo, aí aquela pessoa que está com aquela vibração de aproveitar, vai aproveitar de você. Ela vai olhar e é tipo uma energia, você transmite uma energia, entendeu? Se indicando, se mostrando, se apresentando como alvo para aquela, né, para aquele parasita, certo? Então, a partir de agora, comece a andar numa vibração elevada. Olhem por cima, não fique olhando para lá e para cá, sabe? Se olha, não olhe nos olhos das pessoas. Evite olhar. E se olha, tira o olhar rápido, porque às vezes acontece de você cruzar o olhar com o olhar. Então, nesse momento, retira o olhar rapidamente. Essa é a maneira de você evitar, de você não dar motivo para as pessoas abusarem ou te provocar uma energia negativa. Tá? Ter um sentimento grande a respeito de você. Porque se você tem aquele sentimento de inferior, de coitadinha, não, você tem que ter um sentimento elevado. Um sentimento que eleva você. Ter um sentimento de vítima, de coitadinho, isso não ajuda. Eu sei que é difícil, que a maioria, né, da sociedade, das pessoas, tem um sentimento de vítima. Não é à toa que as pessoas vivem reclamando disso e daquilo, né? Porque tem um sentimento de vítima. E eu também durante toda a minha vida, até às vezes ainda vem esse sentimento em mim, sentimento de coitadinho, de vítima. Mas o que eu procuro fazer? Elevar esse sentimento. Ter um sentimento grande a meu respeito, sabe? Me sentir alguma coisa, eu procuro elevar o meu sentimento. E tem algumas estratégias para fazer isso. Tá? Eu quero fazer futuramente alguns vídeos que pode te ajudar a elevar os seus sentimentos. Você andar numa vibração assim mais de pessoas com o pé no chão, certo? Apesar que só esses conhecimentos que você está tendo, esses entendimentos que você está tendo, já começa a elevar um pouco mais os seus sentimentos. Idealize em você uma pessoa segura, uma pessoa importante. Idealize em você uma pessoa de valor e vai trabalhando isso, certo? Como eu falei, existem algumas estratégias para você ir levando o seu ser, para ir colocando, né? E para isso precisa é fundamental que a gente não possa ter ressentimento, ódio, né? Essas coisas não pode ter, tá? Mágoa, a gente precisa ir eliminando isso, né? E conforme você vai tendo conhecimento em relação às pessoas, frustrações, isso, aquilo, você vai evitando para não se frustrar mais, né? Vai evitando tal tipo de relacionamento, tal tipo de comportamento, tal tipo de envolvimento, enfim, para evitar frustrações futuras, para evitar decepção.
E mesmo que você for decepcionado por um ou por outro, precisa entender o seguinte: ninguém é perfeito. A sua própria família, o seu próprio amigo, às vezes pode te decepcionar. Sabe? Alguém da família pode te decepcionar. E isso é natural, isso é normal. Tá? A gente precisa trabalhar essa frustração. O que a gente precisa também é não ter expectativa no outro. Porque se ficar esperando do outro, você corre o risco de ser frustrado e decepcionada. Eu sei que não é fácil, mas o sentimento de rancor, de ódio, de mágoa, essas frustrações todas, elas precisam ser eliminadas, né? É um sentimento que a gente precisa eliminar. Por quê? Porque quando de repente alguém te abordar, né? Você for abordado por alguém, você vai estar, você não vai estar reativo, né? Você vai estar com o seu emocional estabilizado. E por conta do ódio, da mágoa e desses sentimentos aí nocivos, se você estiver nutrindo eles, estiver alimentando eles, toda a sua resposta será reativa. O seu emocional vai estar contribuindo com negatividade. Então, é bem necessário, é fundamental que elimine esses sentimentos. Não é fácil, a gente precisa trabalhar profundamente aos poucos o nosso emocional para eliminando aos poucos esses sentimentos. Tá certo? Se você tem o hábito de olhar de rabo de olho, olhar assim meio escondido, tire esse hábito. Se não é para olhar, não é para olhar mesmo. Tá? Retire isso, definitivamente. Se olha de olho de rabo, retire isso. Nem de rabo de olho é para olhar. Tá? Esse comportamento também não deve acontecer. Eu sei que tudo isso é complicado, é demorado e é difícil. A princípio até parece que a gente não é capaz, né, de fazer isso. Mas precisa se dedicar, não pode desistir, certo? Não pode desistir, tem que continuar, porque eu comecei assim, eu comecei a me enfrentar, porque a gente precisa se enfrentar, gente. Porque eu, durante toda a minha vida, eu fui uma pessoa medrosa, sabe? Uma pessoa assim, desestruturada, medrosa, insegura, entendeu? E até hoje ainda tem ainda um pouco disso. Mas eu venho trabalhando e me esforçando para isso, me enfrentando, tá? Isso demora um pouco, mas você precisa ir se elevando, elevando você, te dando valor, tá? Você precisa sentir uma pessoa, se colocar como uma pessoa de valor, certo? E para isso, você precisa mudar alguns comportamentos na sua vida, na sociedade. Falatório, falar coisas que não precisa, entendeu? Fazer perguntas desnecessárias, implicar com coisas que não tem a ver, entendeu? Brigar com pessoas por causa de coisas, sabe? Descontrolar emocionalmente. Essas coisas a gente precisa ir trabalhando na gente. E outra coisa que é muito importante, não tem que ficar marcando bobeira, dando trela para as pessoas. Beleza? Se tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Coloca na descrição aí, beleza? Valeu, tchau.
tá? Se vocês têm alguma dúvida a respeito do que eu falei, deixa no comentário, alguma coisa que queira que eu coloque, eu faça um outro vídeo fazendo novamente, tá bom? Então é essas palavras de hoje. Se você gostou, por favor, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Valeu, tchau!